Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Setcast Agro. E hoje estamos dando a honra de receber um amigo próximo que eu posso chamar até de irmão. Nosso amigo Hugo Garcia. E como todos já sabem, quem tem acompanhado o nosso canal aqui do Setcast Agro, feito pelo Rogério Vende Fazenda e pela Sete Rural, nós dizemos sempre que nós somos feitos do agro. E por que somos feitos do agro? Baseado em que e na onde que nós somos feitos do agro? Primeiro que Deus fez o homem do pó da terra. Vocês têm conhecimento que está aqui na Bíblia. Aqui, ó. Lá em Gênesis 2:7 fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Certo? E Deus ainda fala bem claro que ele plantou o homem. Olha como que a gente vem da criatura de Deus, nós somos criaturas de Deus, a gente é uma criação de Deus, nós éramos uma semente, porque Deus plantou o homem e plantou o Senhor Deus um jardim para que o homem vivesse naquele jardim. Então, um produtor rural, ele prepara a terra fértil, ele prepara a terra, mesmo que a terra não seja fértil, ele usa a tecnologia, coloca todos os componentes que faltam naquela terra para que ela produza bem. E Deus preparou um jardim para poder plantar o homem, para poder o homem viver naquela terra, para que o homem pudesse sobreviver bem com todos os recursos que aquela terra pudesse oferecer para que ele pudesse crescer. E assim é dentro do agronegócio, assim é nas nossas vidas, tanto na nossa vida profissional, vida financeira, em todas as áreas. Então somos feitos do agro. A Setcast Agro vem para enaltecer, valorizar o produtor rural e o agronegócio brasileiro. Popularizando também, Hugo, o que o agronegócio é para a humanidade, para as populações, para os grandes centros, para as grandes metrópoles, porque lá nas grandes metrópoles, Hugo, essas pessoas elas não têm conhecimento de como realmente funciona o agro, como se deu a produção do alimento para chegar na gôndola do supermercado. Então a gente está aqui para isso, para poder falar um pouco entre amigos, que nós estamos aqui como irmãos, como amigos, e enaltecer sim. E eu quero provocar vocês aqui, através de algumas perguntas que eu vou estar fazendo para o nosso convidado, que é o Hugo Garcia. Vocês sabem a importância do cultivo de lavouras irrigada como Mato Grosso, e como o Mato Grosso pode ser protagonista nesse assunto, nessa pauta? Mais uma provocação que eu faço com vocês. Se vocês realmente conhecem um pouquinho mais do agronegócio. E se não conhece, vai passar a conhecer um pouquinho mais agora através das informações que o nosso amigo Hugo vai estar nos dando. E o potencial das terras de Mato Grosso para o cultivo de diferentes cultivares, diferentes espécies, ou diferentes sementes, ou diferentes alimentos, que a gente está falando sobre alimento aqui, certo? Como, por exemplo, o gergelim, que é pouco conhecido para quem não é do agronegócio, certo? E o mercado mundial quer esse produto, e nós temos ele para oferecer para o mercado mundial. Nós temos terras férteis, temos terras com altitude boa, com chuva, e nós temos tecnologia, que é o irrigamento, certo? Por pivôs, né, Hugo? Que o Hugo é o presidente hoje da Profir. Estaremos falando um pouquinho mais em breve. E esses e outros assuntos você vai acompanhar aqui na Setcast Agro, através das informações que o presidente da Profir vai estar nos abrindo, nos dando mais informações mais técnicas sobre o assunto. E, assim, ó, agora aqui no Setcast Agro, a finalidade é falar sobre que nós somos feitos do agro, correto? E é isso, Hugo. Quero aqui fazer uma introdução sobre quem é esse cidadão que está aqui na minha frente, que eu tive a honra de ser chamado de amigo por ele e chamar ele de amigo. Hugo Garcia, para a gente conhecer um pouco mais sobre ele e esse universo que você está atuando na política, que você está atuando no sistema de irrigação, que faz o quê? Criar uma escalada muito grande na produtividade, que é através do sistema de irrigação, que você consegue verticalizar, não precisando comprar mais área, e você consegue escalar a produtividade, seja de soja, seja de milho, seja de gergelim, seja no boi, na proteína animal.
né? A gente tem visto aí muitos produtores já começando a atender a demanda deles, fazendo pivôs, fazendo sistema de irrigação diferenciada por aspersão, por outras formas que não são por pivô. Então, assim, o Hugo, quem é o Hugo? O Hugo é nascido em Itararé, interior de São Paulo, foi criado em Itaberá, e no interior de São Paulo também, filho de uma senhora professora e de um pai dentista. É isso, Hugo? Isso aí. E é um cara que, ainda quando menino, já acreditava no agro, porque via seus pais já se envolvendo com o agro. Então não teve como você não se tornar um grande sucessor de tudo isso aí. E parabéns por isso, porque um dos gargalos grandes do agronegócio hoje é qualificar e preparar sucessão. Nós estamos vendo aí muitas propriedades sendo vendidas ou sendo arrendadas porque não houve uma preparação desse grande fator da sucessão, que vamos falar um pouquinho sobre isso também. Quero que você nos dê uma orientada breve sobre isso aí também. E o Hugo tem formação em engenharia agronômica, é isso? Você é engenheiro agrônomo, de formação formou no estado do Paraná, em Curitiba? Isso. Exatamente, na PUC do Paraná, grande faculdade. Há mais de 20 anos na agricultura, no Médio Norte mato-grossense, na cidade de Nova Mutum, onde também não é só produtor rural, é empreendedor, já geriu rádio, TV, loteamento urbano, e atualmente preside a Associação dos Produtores de Feijão Pulses, grãos especiais irrigantes de Mato Grosso, chamada Aprofir. É uma grande empresa que está sendo conhecida, assim como outras grandes entidades. É uma das principais entidades que está provocando esse desenvolvimento da irrigação no estado de Mato Grosso, dentro do agronegócio. Tem todas as tecnologias, tem todos os parceiros, todas as empresas que estão fomentando isso aí. A gente não vai falar nome de empresa porque acho que não convém, mas a Profir tem feito um trabalho brilhante. Você está de parabéns junto com a tua equipe, que eu sei que isso não é sozinho. Os anteriores presidentes que você sucedeu eles. Cara, parabéns. Você sabe que eu sou seu fã antes de ser seu amigo, né? Eu te dou a palavra agora, Hugo, e eu quero te provocar com uma pergunta que você possa nos fazer abertamente, tranquilamente. Você começou essa fase de empreendedor ainda comprando e vendendo peixe? O que tem a ver o peixe com o plantio de soja? Hoje, presidente da Profir, com cunho político totalmente. Você tem um viés político, você é um cara que se posiciona bem no meio político. E me fala um pouquinho sobre essa história. Conta um pouco para os nossos ouvintes aí, um pouco sobre essa história de vender peixe. Você vê, né? Que loucura. Mas é isso aí. Primeiramente, quero agradecer seu convite para estar aqui no podcast. Um prazer imenso poder estar sempre te atendendo aí, que, como você falou, nós somos grandes amigos e eu agradeço a Deus pela essa amizade que eu tenho com você. Obrigado. Mas essa é uma história muito bacana, porque quando eu me formei em 2004, eu venho para o Mato Grosso desde 87, né? Minha família comprou essa propriedade que era no município de Nova Mutum, em 87. Depois, acho que alguns anos depois, se tornou o município de Santa Rita do Trivelato, que virou, que antes era um distrito e virou uma comarca, né? Verdade. Mas eu vim, depois que eu me formei em 2004, já vim para plantar soja, né? Comecei plantando já, saí da faculdade e fui plantar soja e eu me lembro que eu comecei com 350 hectares. 350 hectares. No ano de 2004 para 2005. Há 20 anos atrás, exatamente. Há 20 anos atrás. E eu lembro que eu tinha eu e mais um funcionário só, tocando a lavoura. Um cara que era um aplicador de defensivos e... Legal. E eu era o badeco dele, né? Que fala assim, o que fazia as caudas. O aprendiz, na verdade. Que servia. Era formado, tinha formação superior, mas estava se submetendo ao cara que era doutor na prática. É isso aí. É isso aí. Ajudando, fazendo a sua parte, né? Sim. Porque ninguém é melhor do que ninguém, a gente tá ali para se ajudar e crescer junto. Então, e eu lembro que esse ano foi aquele ano que teve, 2005, aquela crise no agro, que o soja vendendo a R$9, R$10, teve o grito de Ipiranga, um ano depois. Alguns produtores queimaram máquinas. Queimaram máquinas. Sim. Então, esse ano eu lembro que o que eu produzi foi o meu primeiro
ano que eu peguei custeio agrícola, né? Eu peguei uma empresa chamada, na época, acho que, se não me engano, era Glencore, lembra da Glencore? Glencore. Me financiaram e eu lembro que eu paguei todas as minhas contas e o meu funcionário que trabalhou ganhou mais dinheiro do que eu naquele ano. Então, Olha! assim, daí meu pai falou assim, não, filho, não dá para ficar aqui não, a situação do agro tá muito difícil, vai para Mutum, e a gente tinha algumas áreas lá, vamos lotear lá. Então a gente começou a trabalhar algumas chácaras que a gente tinha dentro da cidade. Né, que Foi aí que você entrou no ramo do mercado imobiliário, de loteamento. Isso, no ramo do mercado imobiliário. A gente já tinha feito um bairro lá em Mutum antes disso, que era em 95, 96, que era o Jardim Imperial. E daí eu voltei em 2006 para lá para fazer tanto o Jardim Ararazu como o Jardim Beija-Flor. Sim. Mas foi assim uma fase muito bacana e deu 2006 até 2008 eu fiquei fora da agricultura naquela situação difícil que estava e retornei em 2010 pro agro novamente. E daí tô lá até agora, né? Desde então. Desde então. É isso aí. E o agro é assim, tem momentos bons, momentos ruins, então assim, faz parte do agro, quem vivencia o agro tá acostumado, que eu falo assim que o agricultor, ele tem um coração bom, né? Porque a gente passa cada sufoco, só a gente sabe, porque a gente pega todo o nosso dinheiro, nossa economia, a gente literalmente a gente coloca embaixo da terra, né? Planta. Verdade. Então assim, faz a nossa parte, mas a nossa parte é irrisório perto da vontade de Deus, né? Verdade. Então a gente faz o que tem que fazer da melhor forma possível e esperar que Deus nos abençoe. E o produtor é um homem de fé, né? Ele vive sendo provado, testado no dia a dia. Totalmente. Todos os dias ele precisa da chuva, ele precisa da água, ele tá... Assim, eu costumo falar que o produtor rural, ele tá sempre com um olhar no céu. Sempre falando diariamente com Deus. Não é soberba, não. É até uma questão, assim, até bonito de falar sobre isso. O produtor rural, ele não fica olhando só pro chão. Não. Ele olha pro chão para ver se o chão é bom, mas ele olha mais pro céu, porque ele tem que esperar em Deus para receber a chuva, a luminosidade certa, correta. Ele precisa sempre da necessidade das coisas naturais que Deus pode mandar para a vida dele. Mas é isso, Hugo. Falando sobre o mercado imobiliário, Hugo, você vendia imóvel, vendia fazenda, você vendia casa, o que você vendia? Então, eu vendia lotes, né? Mas só para terminar de responder a sua pergunta do peixe, quando deu essa crise lá em 2005, 2006, que eu plantei um ano, eu fui para Mutum. Então até o loteamento acontecer, levou em torno de um ano e pouco, então eu tinha que me sustentar. E eu lembro que o meu pai tinha um rancho... Nessa quebradeira de 2005, você teve que buscar outra alternativa. E eu saí de casa muito cedo, eu saí com 13 anos de casa, eu fui pro mundo, né? E meus pais, graças a Deus, teve sempre condições, mas... Eu sempre fui um cara assim que eu nunca gostei de pedir dinheiro para meus pais, então eu queria ganhar o meu dinheiro. Então eu saí pro mundo e por mais que eu tava ali, meu pai me ajudaria, com certeza, mas eu queria ganhar o meu dinheiro. E o meu pai tinha rancho no Telespires e eu comecei a perceber que precisávamos de peixe nos mercados da cidade. Eu um dia eu cheguei no rancho e eu vi que tinha muitos pescadores. E vinha um caminhão de Cuiabá buscar os peixes, chegava lá, comprava os peixes e trazia para Cuiabá. Eu cheguei nesses pescadores e falei, se vocês me venderem, eu trouxer... E o cara comprava assim para pagar sempre na... 30 dias? Eu falei, se eu te pagar à vista, eu vendo para você. Eu comprava os peixes dos pescadores, vendia em Mutum, comprava os peixes dos pescadores, vendia em Mutum. Então eu fiquei um ano vivendo assim, sabe? E foi, eu acho que o meu primeiro bom empreendimento, assim, porque Parabéns. Eu ganhava, literalmente, eu dobrava o meu dinheiro, assim, nesse trabalho. Então foi muito bacana e não tenho muito orgulho disso e, lógico, né, são outros momentos, outras fases e hoje em dia isso não se fazem mais, mas naquele momento me ajudou muito. A origem do produtor rural é essa, né? A simplicidade, a humildade e trabalhar indiferente do que for, ele não tem medo de colocar a mão no barro, mão na massa e o trabalho é vergonhoso, né? Se desenvolver, é verdade. Na verdade, o trabalho dignifica o homem de verdade. Né? E daí, respondendo a questão do loteamento, daí eu comecei, quando saiu o primeiro loteamento lá e que estava sobre a minha administração, a gente tinha naquele momento só uma loteadora na cidade, que é a loteadora que criou Nova Mutum, né? Que é a JAR, que você conhece. Então ela tinha o modal de venda dela era aquilo que ela sempre fez, ela vendia os terrenos dela por um valor, um prazo determinado de 3 anos, se não me engano, na época. E eu cheguei com uma proposta diferente, com uma entrada baixa e um prazo de 10 anos para vender, então assim, uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, eu fiz um sucesso muito grande. Eu, por exemplo, meu primeiro loteamento ali com 220 lotes, eu vendi em 1 semana e meia. Nossa. Então, eu fiz um outro loteamento, acho que um ano depois, com Quantos lotes? 223 lotes. Em 1 semana e meia? 1 semana e meia. Recorde de venda.
Foi rapidão. Aí. E daí, o outro loteamento eu fiz um ano depois, que é o Jardim Beija-Flor, 700, quase 800 lotes, não me lembro certinho de cabeça, e foi vendido acho que num mês e meio também. Então, assim, foram sempre vendas muito rápidas, porque assim, a proposta era uma proposta de facilitar, sabe, para as pessoas comprar. Então, assim, você mesmo fazia toda a parte de estruturação do loteamento, parte Tudo. de infraestrutura, vendia e administrava a carteira desse loteamento? Sim, tudo. Olha que legal. E assim, o financiamento era próprio, você parcelava para o cara em perder de vistas. Quantas parcelas, por exemplo? 10 anos, 120 10 anos, meses. 120 meses. Então, assim, foi o começo da minha vida ali, e era um serviço, um ramo bem rentável, né? Foi muito bom para mim, para minha saúde financeira naquele momento, e é onde que me ajudou a retornar para o agro, né? Em 2009, 2010 eu retornei para o agro, e tô lá desde então. E até que em 2014 eu descobri a irrigação, né? Que é um... Então isso já vem, esse projeto de pivô, de irrigação, vem desde 2014? Isso, desde 2014 eu há já 10 tenho. anos atrás. Há 10 anos atrás eu coloquei na minha propriedade já de cara quase 400 hectares de irrigação, foi 390, e eu fui chamado até meio de louco no momento, né? Por que não vai comprar terra, por que não vai fazer isso? E... Dentro das famílias, dentro da sociedade que é do mercado tradicional, geralmente o cara que inova é louco. Isso, porque eles sempre falavam assim, Mato Grosso não precisa de água, né? A gente tem bastante água, por que você quer irrigação? As pessoas não entendiam que irrigação não é para isso, né? A irrigação, ela simplesmente é feita para garantir a primeira safra de soja, né? Garantir a segunda safra de milho e ter a possibilidade de você ter uma terceira safra. Como assim garantir? Por exemplo, nós tivemos a maior crise hídrica da agricultura no estado do Mato Grosso no ano passado. Sim, sabe disso? A safra 2023/24, verdade. Só que se você vê o volume de chuva, choveu normal, certo? Você fala, o Mato Grosso, você quando vendia fazenda, acho que uns anos atrás, falava assim, Mato Grosso é bom, ele tem 2.000, 2.200 milímetros de chuva. Pá. Sim. Legal, mas se ela não caiu a água no momento certo, correto, não adianta nada. Na janela certa de você plantio sabe, e de você é colheita. conhecedor disso, que no final do ano, ali, meados de novembro para frente, até final de dezembro, a maioria das sojas está em processo de reprodutivo, enchimento de grãos. Sim. Se chover certinho e naquele momento não ter água, o que acontece? Não forma o grão. Então você não vai produzir. Então, assim, Choveu a mesma quantidade, mas não choveu no momento que a planta realmente precisava para granar, para encher a vargem. Então não adiantou nada. Acabou. Você fez um bom trabalho, um bom manejo, tudo, mas a vontade de Deus foi essa. Verdade. Então, assim, essa é a importância do pivô. Daí você vai lá e liga, naquele momento. Molha de acordo com que precisa, molha a quantidade que necessita, né? Porque ninguém vai usar também um pivô sem necessidade. Ninguém gosta de rasgar dinheiro, porque o pivô não é barato. Você rodar um pivô, você gasta muita energia. Então, as pessoas, o achismo, né? Sim. Que as pessoas tinham com irrigação, e tem ainda um pouco, que a irrigação acaba com a água. Então, isso daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. São os achismos Nós vamos voltar nesse assunto que nem o agricultor acaba com o meio ambiente. Esses achismos que a gente tem que tirar. E a gente tem que trabalhar com esse tipo de trabalho que você está fazendo, através de um podcast, para esclarecer para as pessoas que trazer à luz a informação correta. Todos necessitam do agro. Porque se as pessoas estão vivas hoje, porque alguém está produzindo algum alimento para elas. Tem alguém trabalhando por elas. Porque você tem hoje lá em São Paulo uma comida gostosa dentro da casa de cada um, então o agricultor aqui no sol, a sol aqui produzindo. Então as pessoas são muito demagogas, né? Gostam de falar um monte de coisa que não tem conhecimento. Verdade. São ignorantes, né? Porque não tem conhecimento. Sim. Mas não é que eu falo aquele ditado, desculpa, gospe no prato que comeu, né? Que tá comendo. Verdade. Hugo, eu concordo em tudo que você está falando. O ignorante é aquele que não tem informação. É isso. Não que seja um palavrão que seja pejorativo pro ser humano. É como se eu falar assim, as pessoas entendem isso como palavrão, mas não é. Como um xingamento, como uma falta ofensa. de conhecimento. Literalmente, até no sentido de que conhecer Deus fala sobre na o que Bíblia? Exato. A gente vai padecer se a gente não tiver o quê? Conhecimento da palavra. Exato. Entendeu? E é isso. Então, se a gente não tem conhecimento, vai ser. A palavra é bem assim. Conhecereis a verdade. E a verdade no singular. Porque só existe uma verdade. A verdade vos libertará. É isso aí. Ou seja, a verdade é o quê? A busca do conhecimento, seja na Bíblia, seja o conhecimento técnico na tua profissão, no que você faz para fazer bem feito. Isso é conhecimento. Com certeza. Então você tem que buscar o conhecimento. Não é só o conhecimento da palavra de Deus, do manual do homem, mas é conhecimento do manual da máquina, do manual do pivô, do manual do feijão, como é que se produz feijão. Isso aí. Certo? Então, assim, o ser humano, às vezes ele complica um pouco essas situações do entendimento da palavra do português. Por exemplo, se você fala medíocre para uma pessoa, ela se sente ofendidíssima.
Mas ela não tem conhecimento que você está falando que é uma pessoa baixa, é uma pessoa média. Medíocre é o literal da palavra. Média. Uma pessoa média. É Nem é alta. Tua estatura não é alta e nem baixa. Você é médio. Então você é uma pessoa medíocre. Ela mas se você fica brava fala, porque ela não tem nem conhecimento. mas né? tudo isso se dá Ignorante. exatamente pela desinformação. É isso aí. Né? É pela ignorância, pela falta de conhecimento daquilo que realmente é literal. É isso daquilo que realmente significa o tom da palavra. Hugo. E eu vejo, só para finalizar aqui, Sim. Rogério, um pouquinho, falar um pouco mais, eu sou um cara eu sou um entusiasta da irrigação, porque eu falo... Eu vejo isso em você, Eu Hugo. falo sem sombra de dúvida que hoje a irrigação é a ferramenta mais... que vai fazer produzir mais alimento e vai ter a continuidade no agro, que nem a irrigação não existe. Então ela é promissora, né, para o agro, assim. É a saída de todos os problemas. Por exemplo, assim... Meio ambiente, por exemplo. Meio ambiente. Quanto que a gente vai precisar desmatar menos só por causa da irrigação? Por que eu falo isso? Uma área irrigada hoje, ela produz uma média de 25% a 35% a mais do que uma área de sequeiro. É muito, 25%. No soja, no milho, e te dá uma produção a mais e um grão especial, que nem o feijão. E a competitividade nossa aumenta muito em relação aos grandes produtores, os grandes players do mercado mundial. Muito. Né? Então, assim, ela é sustentável, a irrigação. Sim. Então, ela vai fazer com que isso aconteça. Por exemplo, você falou da pecuária. Hoje, um hectare de área irrigada, você consegue colocar até 20 cabeças. Então, assim, é isso que acontece, né? Uma área de cultivo normal você tem uma boa pastagem para você colocar uma cabeça e meia, uma cabeça por hectare, dependendo da região. Isso é o tradicional, né? Mas vamos supor pegar um cara bem profissional mesmo, que o cara seja muito bom no que faz, tal, ele consegue colocar de 4 a 5. A 4 a 5. Mas olha a diferença. É um cara que investe no solo, que corrige. Eu falo assim, que vai fazer uma pecuária como se fizesse uma lavoura de soja. Lavoura. Entendeu? Jogar adubo todos os anos, jogar calcário, fazer a mesma coisa que um cara faz numa lavoura, ele vai fazer lá. Mas ele colocar, sem irrigação, ele coloca 5. Com irrigação ele pode colocar até 20. Então, olha quanto que aumenta seu potencial. Eu falo que hoje um agricultor que planta 1/3 da sua área irrigado, ele dobra o seu faturamento bruto na sua propriedade. Isso é muito importante falar. Ele dobra o faturamento bruto. E o que acontece com isso? Para todo mundo é bom. Pro comércio é bom, pro Estado é bom. Então, o retorno financeiro é para todos. E a irrigação te traz uma segurança econômica muito grande. Porque você sabe quais que são as duas formas que você pode perder no agro, na agricultura. Por clima, por falta de chuva ou por excesso de chuva. Por excesso. Porque não vamos falar que por falta de cuidado, que isso é um erro nosso, né? Isso lógico. Temos que descartar. Isso não podemos nem aceitar, né? Não pode ser aceitável, mas assim, por falta e por excesso, certo? Sim. Mas você concorda comigo que o excesso ainda você produz alguma coisa? Por exemplo, assim, o Hugo lá, com soja eu produzo com 30%, 40% de ardido, mas beleza, eu tenho 60% ainda e eu posso pegar essa soja ardida, talvez comprar uma soja do meu vizinho boa, misturar, ainda vou lá, perdi 25%. Mas diminui sua perda, sim, acontece. Mas ainda colhi 70%, 75%. Sim. E agora se der seca? É zero. Zero. Que foi o caso desse último ano nosso. Seca é zero. Safra. Seca não tem o grão para você misturar, mesmo sendo ardido, não tem nada, ele não produz. Então, hoje o prejuízo econômico por falta de água é muito maior do que pelo excesso. Então, assim, a segurança econômica que uma irrigação traz é muito maior do que um excesso de chuva. Então, assim, ela te traz uma segurança de garantir a primeira safra, realmente, garantir a segunda e ter uma possibilidade de fazer uma terceira safra. Verdade. E tem estudos hoje que mostram, até do professor Marcos Reis, que é um cara que trabalha junto com a Profir conosco, que está fazendo um estudo no estado, junto com a Universidade Federal de Viçosa, com a Universidade de Nebraska. Eu vou falar um pouco sobre Nebraska, sobre esse professor. Quero que você fale um pouco mais sobre ele, sobre essa conexão que vocês estão tendo com eles aqui, junto aos produtores de feijão e de outras cultivares, além da soja, do algodão e do milho. Tá? Então, assim, ó, só para te falar, o Marcos Reis apresentou até para o governador Mauro Mendes e ele ficou espantado e é de se assustar a gente tem que se organizar muito rapidamente para isso. Sim. Se você vê que há 30 anos atrás caiu os mesmos volumes de água que hoje, né? Vamos lá, vamos falar que a média do Mato Grosso é 2.000, 2.200 milímetros por ano. Uhum. Só que caía esses 2.200 milímetros de água, caía num período de 245 dias, há 30 anos atrás. Levava 245 dias caindo isso daí. Hoje, essa era a distribuição da chuva há 30 anos atrás. 30 anos atrás. E hoje? Porque você sabe, você está há quantos anos aqui no Mato Grosso, você sabe quanto que o clima já mudou. Sim, muito. Hoje, em torno de 204 dias. Nossa. E a previsão e estatística que nos próximos 30 anos isso vai para cair para 170 a 180 dias. Se isso ocorrer, Rogério, a segunda safra nossa tá extremamente prejudicada. Milho, esquece.
Só vai produzir milho quem tiver irrigação. Olha aí. Então, olha a importância da irrigação. E quem se planejar, quem chegar na frente, vai se preparar para poder encarar isso de uma forma mais tranquila, né, Hugo? E o Mato Grosso tem o potencial de ser o estado de maior irrigação do Brasil e talvez do mundo. Pelos aquíferos que nós temos. Hoje nós temos em torno de 205 mil hectares de área irrigada, mas nós temos um potencial a chegar de 8 a 10 milhões de hectares de área irrigada. Nós temos quantas bacias no Mato Grosso? Temos 4 aquíferos grandes. 4 grandes aquíferos. Então, assim, a gente está fazendo esse estudo até para a gente ter dados, né? Para saber o quanto que a gente pode utilizar de água, tanto subterrânea como de rios, né? Porque se você não utilizar a água do rio, onde o rio vai cair? No mar. Não tem ninguém aparando ela lá para devolver na nascente, né? Não vai. Então, assim, você utilizando ela de uma forma sustentável, você vai estar produzindo o que é alimento. Você vai estar deixando de diminuir, deixando de desmatar uma área para ter que produzir alimento. Você está fazendo com que a sua propriedade seja muito mais produtiva. Sim. Então, assim, olha os benefícios que tem. Então, hoje, como você comentou, estou como presidente da Profir, que é uma associação que nasceu em 2014, né? E eu falo assim que ela é a filha da ProSoja. Da ProSoja. A ProSoja foi fundamental nesse nascimento também. Ela que ajudou financeiramente no começo. Então, assim, eu agradeço muito. Inclusive, eu tive essa semana com o Rui Prado, que é o fundador da ProSoja Mato Grosso, e foi presidente da ProSoja Mato Grosso. Sim. E depois ele foi fundador da ProSoja Brasil e foi presidente da ProSoja Brasil também. E eu falei que eu teria você aqui como meu convidado, né? Que eu fiz o convite para ele e ele ficou de me confirmar a agenda dele para ver se ele vem. Vamos ver se ele vai participar aqui do Setcast Agro também. É um grande cara que desenvolveu hoje essa mega instituição que chama-se a ProSoja Mato Grosso e a ProSoja Brasil. Então, assim, como você está dizendo aí, realmente vocês estão gatinhando. Mas assim, é um gatinhar que você sabe que você agora vai começar a caminhar, agora vocês estão correndo e voando já. Eu tenho convicção disso porque é necessário o sistema de irrigação para dar essa manutenção nas produções agrícolas, seja em qual seja o tipo de produção que você vai produzir, se é proteína vegetal, animal, ou se é uma matéria-prima que realmente ainda é nova no Mato Grosso, que não tem a habilidade e não tem aplicabilidade. Só para você ter uma noção, teve sexta-feira em São Paulo o Agrotech 2024 e o Pedro, o nosso colaborador da Profir, estava lá nesse curso. Por exemplo, foi falado lá que a China nos próximos 20, 30 anos ela vai ficar autossustentável no milho. Ela vai produzir seu próprio milho. Por quê? Tá usando o quê? Então, hoje ela produz muito pulse para ela comer. Então, ela vai deixar de produzir o pulse, produzir milho e vai fazer com que o mundo produza o pulse para ela. E o estado do Mato Grosso é o maior estado que possa produzir isso aí. Gergelim, por exemplo. Hoje a gente é o maior produtor de gergelim do país. Entendeu? E é uma baita de uma alternativa. Hoje o gergelim está dando mais rentabilidade do que o milho. Olha. Entendeu? Então, assim, tem grandes alternativas. E isso é importante você ter alternativas. Que nem eu falo assim, por que é importante ter feijão, pulses, grãos especiais, né, colheitas especiais? Sim. Você tem alternativa. Como foi essa decisão de cursar agronomia? Motivado a quê que você foi cursar agronomia na PUC, em Curitiba? Isso. Não, eu sou do agro desde 7 anos de idade, né? Sim, verdade. Meu pai é agricultor, ele era dentista, né? Mas ele vivenciou a agricultura também através do meu avô. Então, assim, eu sempre acompanhei meu pai nas lavouras. Meu pai era um grande produtor de feijão no interior de São Paulo. Ele plantava na época, isso em 93, 94, 1.000 alqueires de feijão. Era uma grande área. Era um dos maiores 2.442 hectares de feijão grande. Um dos maiores produtores de feijão da nossa região ali. Então, assim, e feijão é uma cultura extremamente difícil, porque você pode quebrar no feijão ou você ficar ir pro céu no feijão. Então, assim, é que nem fala aqueles batateiros, né? Não pode nunca deixar de plantar batata, porque senão quebra. Então, assim, mais ou menos assim, o feijão era muito difícil naquela época. E a oscilação de preço, né, que tinha naquele período. Então, assim, eu vi meu pai em muitos momentos muito bons, né, no céu, momentos muito difíceis. Sim. E eu sempre acompanhei. E eu lembro que a gente colhia feijão, tava lá nas máquinas, naquelas miaque que batia feijão, ficava costurando o saco, aquele saco com aquela agulhona grande. Isso. Ia derrubando. Então, assim, antigamente ensacava mesmo o produto, né? Sim, tinha lá 300, 400 boia frias, porque a gente chamava de boia frias naquele momento.
colhendo feijão na mão, fazendo as leiras, a gente vinha batendo feijão e ia ensacando. Não tinha muita tecnologia na operação, né? Era muito louco, assim, era uma coisa, era surreal pensar que há 20 anos atrás... Alguns plantavam na matraca, né? Também. Nós já estávamos um pouquinho melhor, já tinha as plantadeiras, mas tinha muita gente que plantava na matraca. Então, assim, a gente colhia o feijão, colocava no saco e ia soltando na roça. Na roça, nas linhas. E quando começava a chover, Rogério, a gente tinha que sair correndo para pegar o feijão lá, senão estragava tudo. Então, Meu assim, Deus. Era uma loucura. Não tinha um abrigo, não tinha nada para guardar semente. Não, porque estava lá, a gente estava colhendo, né? Os agricultores antigamente foram gigantes, viu? Porque... tinha os mesmos problemas de hoje e não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, assim, a facilidade de a gente ter uma grande colheita. São heróis, né? São heróis. Verdade. O começo lá atrás foram muito heróis. E eu venho para cá desde 87, que eu te falei, eu falo com meus pais, eles eram meio doidos, assim, né? Mas também era outro momento. Eu me lembro, com 13 anos de idade, eu entrava num ônibus dentro de Curitiba, eu vinha bater aqui na fazenda. Sozinho, né? Porque uma criança, como é que hoje a gente não faz isso com nossos filhos, não deixa de jeito nenhum, né? Esse mundo está muito diferente. A periculosidade aumentou muito não também. Tinha um celular, não tinha nada para comunicar. Eu lembro que na fazenda tinha um rádio, falava por rádio. Então eu ficava aqui 30 dias na fazenda, sozinho. Eu lembro que eu chegava em Mutum, daí eu tinha que pegar um ônibus pro ranchão, do ranchão eu tinha que pegar carona para ir até a fazenda, e daí eu voltava depois de 30 dias. Mas assim, era o meu prazer. Esperava eu queria que chegasse as férias. Já se sentia um homem com 13 anos de idade fazendo tudo isso sozinho. Tinha autonomia para fazer. Tinha autonomia. E era outro momento também, né? O mundo era muito mais tranquilo. Mas foi muito prazeroso para mim. Então eu acompanho o agro daquele momento. E essa formação de agricultura foi por isso, porque sempre vivenciei isso daí. E é o que eu sempre gostei. E eu sempre quis, assim, foi muito objetivo, que eu sempre quis ser agrônomo mesmo e dar continuidade nesse trabalho aí. Que eu acho que é muito gratificante. E a sua chegada no Mato Grosso... e trabalhar diretamente com lavoura mesmo, né, com agronegócio, que é o que você foi se qualificar, e se deparando com uma situação logo no primeiro ou no segundo ano, você tendo essa adversidade de mercado em relação àquela crise de 2004, 2005, como você mesmo disse. Como que foi isso na sua mente, na sua cabeça? Chegou ao ponto de você pensar que você cursou a faculdade errada para a profissão errada, porque logo de cara, assim, você teve uma decepção muito grande, que foi soja despencando de preço para R$9 a saca, pela frustração que vocês tiveram naquela safra, não só você, seu pai e a sua família toda. Então, assim, como que foi isso para você se ressignificar, se reposicionar no mercado depois de ter que passar de produtor já formado em agronomia e ter que vender peixe? Cara, que louco isso. Me conta um pouco sobre isso. Realmente isso passou para minha cabeça, né? Porque não é fácil. Você não tinha uma perspectiva de melhora, né, rápido. Mas a agricultura ela é fora do comum, né? A gente passa por momentos bons, que eu falei no começo, depois vem momentos ruins e momentos bons. Os altos e baixos da vida, em qualquer área que você optar, né? Mas o agro, ele para você entrar naquele momento, por exemplo, eu estava começando. Então, para mim, expandir naquele momento ele seria muito difícil, porque não ia ter rentabilidade para aquilo, né? Então, eu acho que foi inteligente naquele momento do conselho do meu pai, eu ter seguido esse conselho, saído e voltado numa hora mais estruturado, sabe, financeiramente, através do que eu ganhei nos loteamentos naquele momento, e eu já entrei estruturado na agricultura. Então, isso me facilitou muito, né? E graças a Deus me abençoou de ter um pai que tem uma propriedade rural abençoada, né? Que é naquela região que você conhece. Sim, Nova Mutum, aqui Santa Rita Rivelato, ali agora, né? Sim. Que são áreas muito prósperas, muito produtivas e muito abençoadas pelo clima, né? Sim. Então, assim, e ele me dá a oportunidade de arrendar as áreas dele, então me dá essa possibilidade de poder trabalhar. Hoje você planta quantos hectares de lavoura? Eu planto 1.500 hectares de lavoura. Né? É dentro da propriedade da família que você arrenda? Isso, dentro da propriedade da família que eu arrendo, né? Sim. Da minha família. E estamos lá, plantando aí até o dia que eles Eu tive a honra permitir. de participar, de ir lá fazer uma visita com você para ver a operação do teu tanque que você fez lá, enorme, com o pivô seu lá funcionando, plantando feijão, inclusive. Sim. Você não só vende essa informação, não só tenta implantar esse sistema novo no mercado, propagando e multiplicando isso, como você vive isso na prática. Sim, vive já desde 2014, né? Então, Hugo, o que eu queria te perguntar? Você hoje é muito enganjado nesse cenário político e nas entidades representativas da política e ligado à Profir, ligado aos produtores rurais,
certo? Assim como na ProSoja também, você tem muitos amigos que hoje até o presidente da ProSoja nascido, da região de Nova Mutum, é nascido em Nova Mutum, né? Que é o Lucas Costa Baber, né? Então, assim... Grande amigo. Que, assim, é um cara que tá fazendo uma diferença muito grande na ProSoja. E irrigante também, né? E é irrigante também. Aí, ó. Que bom que ele já... bom defensor, ele Olha sabe aí. dos benefícios também. Que bom. É um cara que tem conhecimento dessa área, muito fortalece a operação de desenvolver essa mentalidade com os outros produtores que ainda não aderiram, né? Sim. Isso vem a calhar até na questão seguinte, Hugo. Hoje, você busca outras áreas na sua atividade, mesmo sendo presidente da Profir, de expansão de área, de empreender em outros setores. A gente tem visto isso, que você é muito dinâmico. E assim, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa busca sua por melhorar essa tecnologia que já existe em pivô, indo até os Estados Unidos, buscar lá em Nebraska mais conhecimento, mais informação. E o que você trouxe realmente de significativo nessa viagem? Você teve uma caravana, que foi até um deputado estadual junto com vocês, eu acompanhei, né? O que você trouxe de inovação para melhorar o que já existe aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, principalmente, e que agrega valor e fazendo um comparativo do que Mato Grosso já faz hoje no sistema de irrigação com a Nebraska. Lógico que lá eles estão lá o primeiro mundo deixa a gente muito longe da realidade deles. Eu vi uma imagem, você fez uma imagem do avião, você via centenas de milhares de hectares plantando sobre pivô, sobre irrigação. Então, assim, explica um pouquinho sobre isso que eu te perguntei, sobre esses parâmetros, essas realidades, como que nós estamos hoje em relação a um possível ranking, em relação às tecnologias que eles praticam lá na operação agrícola e as nossas aqui. Bom, vou te explicar então de alguns anos para trás, para você entender por que isso ocorreu. Eu estou agora como presidente da Profir, mas no mandato anterior eu era o financeiro, né, diretor financeiro da Profir. Nosso presidente era o seu Otávio Palmeiras. Otávio Palmeiras, de Primavera do Leste. Meu presidente, um abraço para o senhor. Primavera, um grande senhor. Um grande amigo, um grande amigo. Produtor. Tive um prazer imenso de ter passado essa gestão com ele, um cara que me ensinou muitas coisas e é um grande professor. E que preparou o sucessor, tá? O filho dele tá voando alto também, Otavinho. Otavinho demais, plantam muito lá e são irrigantes também. São irrigantes, verdade. São fortíssimos e são muito competentes no que fazem. Então, eu percebi quando eu entrei na Profir, o que as pessoas tinham contra a irrigação, sabe? Aqueles preconceitos, sabe? Eu falo assim que é os achismos, né? Que a irrigação acaba com a água, que não pode dar outorga. Só que eles faziam uma coisa assim, por achismo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje a SEMA tem uma nota recomendatória do Ministério Público que eles não querem que a SEMA libere a outorga de poço artesiano porque eles acham que vai acabar com a água. Então, eles acham, eles não têm certeza. E nós não podemos viver num estado que nem o nosso por achismo. É a mesma coisa se você falar que uma pessoa todo mundo vai pagar pelo erro de um. Lembra que antigamente tinha aquele ditado, um errou, todo mundo tá pagando. Não, isso não existe mais. Cada um paga a sua conta. Cada um paga a sua conta. O ruim tem que pagar e o bom tem que continuar trabalhando. Deixa o cara trabalhar. Sim. Agora faz com que o ruim pague, ele tem que pagar o que ele fez de errado. Perfeito. E mesma coisa com irrigação, através desses achismos. A irrigação acaba com a água. Poxa, a irrigação não acaba com a água. Ela usa a água de uma forma sustentável. Ela faz o reciclo da água. Ela pega a água do subsolo, do rio. É o processo de sobe e desce. Solta na terra, utiliza o que tem que utilizar, evapora um pouco, vai chover em outro canto e tá tudo certo. Isso é a reciclagem da água, é o uso sustentável. E o irrigante não vai usar a irrigação de uma forma irresponsável, porque é caríssimo você ligar um pivô. Você gasta fortunas em energia. Equipamento, manutenção de equipamento. O cara vai realmente ligar se ele realmente precisa, né? Para poder produzir e para não deixar de produzir também, que é importante para o Estado. Você vê quanto que hoje o governo do Estado deixou de arrecadar só de tributos por causa dessa crise hídrica do ano passado. É muito dinheiro, em torno de 20-25% a menos na arrecadação. Então isso é muito dinheiro, isso impacta a vida de todo mundo, porque que nem eu falo assim, você sabe que eu gosto muito da política, né? Quando eu era mais novo, eu tinha um ditado que eu falava assim, que eu nunca ia depender da política, eu não preciso depender da política, não preciso. Para sobreviver. Eu ganho meu dinheiro. É muito errado isso.
Todos nós dependemos de políticas públicas, e boas políticas públicas. Você depende de uma escola, você depende de uma saúde, você depende de uma rua, você depende de uma estrada. Segurança. E isso vem através do quê? Da política pública. Política pública. Então, eu falo que hoje eu sou um defensor que todo mundo tinha que parar um pouquinho, sabe? E entrar um pouco na política, pelo menos opinar. Talvez eu não quero participar, mas ele tem que conhecer a política para poder falar alguma coisa, para poder se atentar no que está acontecendo à sua volta. Porque depois não adianta vir reclamar que não está bom. Tal. Então, cara, na hora que você vai votar certo. Na hora que você for escolher um gestor que vai cuidar... Escolher alguém que realmente é qualificado e tem projetos que realmente são para aquela área na qual você quer. Porque depois não adianta a gente ficar reclamando, né? Não dá. Não dá. Então, é 4 anos, você tem que engolir 4 anos ali até você poder mudar de novo. E temos que engolir, porque, mais uma vez, a Bíblia fala, honrar, né? A gente tem que honrar e orar por essas pessoas que estão ali. As autoridades foram impostas por Deus. Não pelo homem. Por Deus. Antes de tudo, Deus já tinha previsto aquela... Porque, na verdade, o povo tem o governo que merece. Tem um governo que merece. Certo? Ah, mas peraí, Rogério, você está colocando uma maldição, né? Merecemos esse governo que está aí... a nível nacional, não estou aqui falando nome de político nenhum, mas assim, cara, o povo brasileiro tem o governo que merece. É isso aí. Porque se realmente merecesse um sistema novo, um sistema diferente do que estava aí, que a gente não está fazendo apologia a ninguém, mas assim, já falando bem que nós somos posicionados dentro da direita brasileira, né? Isso. O Caio Coppola fala muito bem sobre isso quando ele fala sobre os extremismos. A esquerda cria os extremismos, seja na ala direita ou esquerda. Não existe extrema direita. Nós somos de direita e ponto final. Então, nós necessitamos ter entendimento, sim, igual você está dizendo, sobre política, sobre gestão, sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, e nós temos que respeitar os governos que aí estão. Concordo, porque, biblicamente falando, a Bíblia fala que nós temos que honrar as autoridades que estão sobre as nossas vidas e respeitar elas. A gente não pode nem condená-los, porque a Bíblia deixa bem claro isso. Se a gente fizer isso, a gente está cometendo um ato de rebeldia. Então, indo pela Bíblia, não estou falando sobre igreja aqui, mas a questão bíblica, a prática de regra e fé de um cristão está aqui. Tá aí. Né? Aqui na verdade, um manual de sobrevivência e de prosperidade, se quiser. É isso aí. Para quem quer. Tem pessoas que não acreditam na prosperidade e ela existe para quem tem a mentalidade correta, que utiliza da palavra e da fé e da crença em Deus, que Deus criou você para ter uma plenitude de abundância e de prosperidade sobre essa terra. Concordo. Deus fez a gente para isso. Então, Hugo, eu quero te voltar aqui na penúltima pergunta que eu quero te fazer. Até para quem não é do agronegócio, para ficar mais esclarecido, o quanto a irrigação é importante e pode transformar uma região, transformar uma safra, um cultivar. O quanto? Você já falou de percentuais aqui para gente, mas as pessoas elas têm uma conotação sobre... eu vou olhar uma determinada fazenda ou uma determinada região. E eu chego lá como corretor, que eu sou corretor de imóveis, vendo fazenda, e eu chego lá com o meu cliente, e o meu cliente olha um pivô. Primeira coisa que ele pensa, essa região não chove direito. Por que pivô? Porque aqui no Mato Grosso chove 2.000 milímetros de média, 2.100 de média. Sim. Em alguns microclimas. Vamos colocar assim, o cara já faz um julgamento, essa região é ruim de chuva. Mas ele não tem o entendimento de que o pivô, na verdade, ele é esse reforço que você acabou de dizer, que ele é realmente para ser utilizado no momento de, do apagão da água. Deu aquele apagão da água, cortou um pouco a água, deu primeiro, segundo, terceiro dia sem água, você já vai lá e já aperta o botãozinho e já dá manutenção na tua safra, para você não ter uma quebra de safra, quebra na produtividade, ou até mesmo para você utilizar como terceira safra, certo? Se foi tudo bem, a safra e a safrinha, 100%, tranquilo, você vai utilizar numa terceira safra. Então, assim, eu quero que você explique isso sobre esses como se diz, esses tabus sobre, aqui planta com pivô, então é porque chove ruim, chove mal, chove menos de 1.600 milímetros para fazer safrinha. Ou seja, ainda temos esse tipo de conceitos, esses pré-julgamentos errados sobre o pivô. Sim. Me explica, por favor. Então, isso que nem eu falo, é o tal dos achismos. Né? Volto sempre nessa palavra que eu gosto de bater nela, assim, mas as pessoas não têm conhecimento, né? Realmente não conhecem. Verdade. Né? Por isso que eu falo que o pivô, ele é para ser utilizado na necessidade. Se você tem uma área de irrigação, voltando a falar que eu falei no começo, você vai ter uma área que vai produzir muito mais do que uma área de sequeiro. Você consegue com que essa terra que você está ali, ela vai
ser uma terra mais viva durante o ano inteiro. Então, você não fica nenhum momento sem plantar, essa terra não vai ficar seca nenhum momento do ano, praticamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo do meu caso. Eu planto soja, dia 16 de setembro, agora adiantou um pouco O ciclo? O ciclo não, a liberação do plantio de soja, né? Foi para dia 6 de setembro. Se eu quiser plantar soja... Você está falando do vazio sanitário. Do vazio sanitário. Então, Sim. o dia... Tipo, vamos voltar ao que era no passado, dia 16 de setembro. Não chove no Mato Grosso ainda. Difícil. Ou se chover uma chuvinha, você tá... Mas não, quem tem irrigação já pode sair com o plantio. Então, eu, quando é dia 20 de setembro, já estou com a minha área plantada, 850 hectares de pivô plantado. Então, já estou lá produzindo. Né? Já acelerou o seu processo. Já acelerei. Então, assim... Você vai ficar mais confortável dentro da janela de chuva, onde você vai conseguir fazer a sua operação mais tranquila. Eu vou molhando naquele momento. Por exemplo, começou a chover dia 5 de outubro, desliga o pivô. Agora deixa por Deus, né? Deixa da vontade de Deus, vai chover. Faltou chuva lá em dezembro, que nem aconteceu ano passado, eu vou lá, ligo de novo. Beleza? Deu um veranicozinho, liga o pivô. Daí eu vou lá, daí eu comecei a colher, final de dezembro, começo de janeiro. Então, assim, você repara que as partes de pivô com sequeiro, que nem eu falei, é de 25% a 30%, é 35% a mais de produtividade. Sim. Né? Por quê? Você pega um ano que nem o ano passado, o que a soja precisa? De luminosidade, né? E água. E água. O ano passado foi perfeito quem tinha pivô, porque a água deu menos, mas então, teve muito uma baita luminosidade. E quem tinha pivô molhava na hora certa. Então a soja teve tudo que ela precisou. Não teve doença, pouca doença, fúngica, bacteriose, tudo rompeu. Teve áreas que produziu muito, mais de 100 sacos por hectare. Teve áreas de 110 sacos por hectare. Então você fala assim, nossa, isso existe? Existe. As áreas de pivôs. Né? Daí você pega um milho, vem lá e planta o milho. Chegou ali em março, eu estava até com... Você deve conhecer um amigo meu de Nova Mutum. Eu fui na sexta-feira passada com o pessoal da ProSoja, com o Luiz Bier. Teve o lançamento da colheita de milho nacional. Sim. Ele estava lá na fazenda do seu Luiz da La Libera. Da La Libera, né? Sim. E ele estava nos comentando que tá se produzindo bem, mas em torno de 20... É uma das referências de produção hoje de Mutum, é o da La Libera, né? Sim. De 20 sacas, de 15 a 25 sacas por hectare a menos do que ele produziu o ano passado. Mas você fala assim, mas peraí, mas choveu até maio, choveu. Mas daí que ele comentou, ali em março, na hora do enchimento de grão, ele ficou com quase 25 dias sem chuva. E as noites muito quentes, o clima muito quente. Então, derreteu a planta. Derreteu. Então, assim, aí que eu falo, quem tem pivô, o que faria? Bom, ligaria o pivô na hora certa. Até ele estava falando, Hugo, por isso que agora ele falou assim, estou até pensando em começar essa ideia de pivô, porque eu estou vendo qual que é a necessidade. É isso, daí você vai lá e utiliza nesse momento. Hugo, sobre a questão do custo, a gente sabe que a implantação de um equipamento desse tem um custo elevado, mas comparado à perda que o produtor tem por falta de chuva... Por exemplo, um produtor... É muito grande, é significativo. Então, assim, acaba que sendo... vamos supor, um produtor rural que planta há 10 anos e que teve aí algumas... sei lá, 2 ou 3 safras de frustração, ainda que seja pouco, 10 sacos de soja por hectare, sei lá, 5 sacos de soja por hectare, se ele acumula isso aí, ele paga a conta do pivô a longo prazo. Porque isso aí não se compra também à vista. Hoje as empresas têm uma planificação muito boa para se fazer a implantação, recebem sacas de soja em tantas lavouras para frente. Então, facilitou muito o acesso na operação e na implantação do equipamento. Me fala um pouco sobre isso. Com certeza, Rogério. Então, assim, tipo, hoje você compra um pivô, o custo médio hoje, pronto, instalado, que eu falo, né? Uhum. Vamos supor, trabalhando, é em torno de 25 a 30 mil reais por hectare. Perfeito. Né? Mas um playback hoje da irrigação é um playback muito bom. Em torno de 3 anos e meio você paga o pivô. Olha aí. Então, assim, por quê? Você vai produzir um soja a mais, de 25%, provavelmente a 35% a mais de soja. Vai colher primeiro que todo mundo, talvez você consiga vender melhor esse produto. Sim. No milho a mesma coisa, de 25% a 35% você a mais. Nessa ala da oferta e da procura, você vai estar tendo muita demanda pelo produto e você vai atender antes. Eu comecei a colher milho em começo de maio. Então, quando ninguém tinha milho, eu já estava colhendo. Então, as pessoas queriam comprar milho, então, você faz um negócio melhor. Você sabe disso. Oferta e procura. Né? E hoje estamos lá com 850 hectares de feijão plantado. Né? Feijão carioca e feijão preto. E o feijão, você fala que o feijão é em torno de 2,5 a 3 vezes mais do que soja. Então, é a mesma coisa que eu estou plantando quase 2.500 hectares de soja.
Olha aí. Então, assim, a rentabilidade que isso te dá é muito boa. E você faz com que você, nesse momento, você joga adubo de novo na sua área, você joga adubo na sua terra. Então, assim, você está deixando a vida da terra saudável. Então, assim, essa terra vai se tornando uma terra extremamente fértil. Né? As pessoas falam que a pivô traz Você não doença. fica na monocultura. Não, você faz uma diversificação maior de rotatividade de cultivar, que isso realmente agrega valor no solo. Com certeza. Ela deixa mais matéria orgânica no solo. As pessoas tinham também esse achismo que o pivô deixava as terras doentes, né? Sim. Acontece, mas isso é um erro não do pivô, isso é um erro do manejo das pessoas, né? Verdade. Começam a fazer soja, feijão e feijão. Então, assim, não tem como, você tem que trocar soja, milho, feijão, você tem que colocar uma Esse leguminosa... rotacionamento de cultura, ele é benéfico para o solo. Né? Hoje você pode utilizar... Hoje nós temos outras situações que está entrando no Mato Grosso, trigo, arroz, gergelim, amendoim. Então, assim, são variedades que nós temos aí, mungo. Cara, tem N variedades que a gente não tem conhecimento, só que o mundo falando sobre essa pede. questão de produção de pulses e grão, que você abriu aí a margem para me fazer essa pergunta, Mato Grosso também se destaca e é o maior produtor nacional de gergelim. Hoje sim. Certo? Hoje nós somos. Hoje sim. Tem mercado para esse produto? Vale a pena adquirir novas terras, comprar novas áreas, mesmo utilizando a tecnologia do pivô para produzir mais, e tem mercado para essa demanda toda? Dá para crescer com esse segmento? Muito, dá para crescer muito. Eu acredito que até o final do ano agora o presidente da China está vindo no Brasil para assinar abertura de exportação para a China de gergelim direto, porque hoje a gente faz um contrabando para a China. Olha aí. Nós vendemos para o Vietnã. O Vietnã, ele passa porque o Vietnã tem autorização para vender para a China. Eles passam por contrabando para a China. Esse é o negócio deles. Então, assim, olha para você ver. Então, a gente conseguiu mostrar isso para o governo. E vai melhorar o quê? A perspectiva de competitividade em ganho de valor. Com certeza, porque hoje talvez os chineses estão pagando mais caro que eles pudessem pagar se comprasse direto do Brasil, né? E o custo também para o brasileiro fica mais caro, porque ele tem que mandar para uma situação, como que é? Para um destino e depois enviar para outro. Isso. O custo de frete, de logística é maior. Fica mais caro. Então, assim, com certeza vai melhorar. Então, eles já entenderam isso e com certeza isso vai abrir. Como eu falei, a China, ela quer se tornar autossustentável em milho. E ela vai deixar de produzir esses pulses para deixar que o mundo produza para ela. Nessas áreas, ela produziu milho. Então, assim, elas já entenderam isso. E tem uma perspectiva nos próximos 20 anos aí que o consumo dessas proteínas vegetais vai crescer 3, 4 vezes mais do que hoje. Porque todo mundo hoje, você sabe, você, a gente se encontra quase todo dia na academia, todo mundo está se cuidando melhor da sua saúde, da sua alimentação, melhor. Depois que a gente passou dessa pandemia. Então, todo mundo está tendo um cuidado muito grande. A forma de comer, a forma de se alimentar dentro de casa mudou muito para todo mundo. Sim. Então, hoje as pessoas querem comidas mais saudáveis. Você tem uma ideia, vamos usar um exemplo aqui. Hoje as empresas, grandes empresas de proteína animal, vamos lá, JBS, Marfrig, BRF, eles entenderam que eles são produtores de proteína, independente da origem que seja, se é animal ou vegetal. Por exemplo, que nós temos aqui em Várzea Grande, a Marfrig comprou um frigorífico que produz hoje aqui hambúrguer de soja. Olha aí. Entendeu? E exporta para o mundo inteiro. Então, assim, isso vai... E está se aumentando muito esse consumo de proteína vegetal. Sim. E isso não vai afetar nem um pouco o consumo da proteína animal. É uma alternativa. Eles estão entrando dentro de uma demanda onde tem mercado, tem espaço, e a quantidade de pessoas consumindo tanto a proteína vegetal quanto a proteína animal tem aumentado muito. Em outros mercados, por exemplo, na China. A Índia está começando aí, já tem estudos que falam que a Índia está começando a fazer a utilização da proteína animal e do isso é vegetal brasileira. Porque os estudos mostram que em 2070 talvez o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas. Nossa. Se a gente não fizer isso, nós não vamos ter esse lugar para colocar tanto gado para fazer proteína animal ou frango. Então, a gente vai precisar da proteína vegetal para ter esse consumo de alimento. Não tem boca. Eu vejo assim uma coisa que eu falo para as pessoas, talvez nem eu nem você esteja aqui vivo, mas eu acredito que os nossos netos, nem nossos filhos, né, ou bisnetos, vão ver talvez essas ONGs, talvez essas pessoas, esses demagogos, pedindo para abrir as terras, pedindo para a gente usar agrotóxico, estão falando assim, agroquímica. Cara, seria a minha felicidade. Eu quero que alguém manda pelo menos uma carta para mim onde eu tiver para falar assim, Rogério, isso vai acontecer. Porque assim, as pessoas aí vão entender
o tamanho da demagogia que eles fizeram a vida inteira, sabe? Porque isso daí, nada mais, nada menos, são pessoas que que são, na querem verdade, prejudicar o Brasil porque estão ganhando de um outro ponto, é entendeu? retaliação, na verdade, é retaliação política e comercial. É isso aí. Que é o caso que eu conversei, eu tive a honra de receber o Michel Leplouze aqui, um francês, apaixonadíssimo Grande. pelo Brasil, que é teu amigo também, lá de Nova Mutum. Nova Mutum, do Sucumilina. Exato, eu vendi a fazenda dele pro seu Eloy. E assim, é um cara que ele falou exatamente isso. Ele falou aqui, francamente, contra o presidente da República da França, que é o presidente do país dele. Que é um cara totalmente de esquerda, Hipócrita. é um cara hipócrita, é um cara que fala mal, olha o cisco no olho do vizinho, enquanto ele tem uma trave no olho dele. É aquele ditado que é engraçado, meu pai falava isso muito pra mim, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, Exatamente. assim, ele faz tudo errado e quer que a gente faça tudo direitinho. Ele quer que a gente atenda as demandas agora, porque ele abriu todas as áreas que eles tinham lá para abrir. Não só eles, como outros países também. Outros países, a gente tá falando só da França. Então, cara, e tá tudo certo. Eu acho que cada um, eles fizeram que... Eles se autoprotegeram e tá tudo certo. Eles estão cuidando deles mesmos, eles têm que pensar, olhar para o umbigo. E nós não temos que fazer a mesma forma. E o Brasil é uma ameaça na produtividade, lógico. na competição. Só que eles não entenderam ainda, produção. Rogério, que não vai ter como segurar o Brasil. Não tem. Não tem como. O Brasil não tem como segurar. O Brasil é o que eu falo pra você. O mundo vai depender do Brasil. A gente vai chegar um momento que eles vão estar implorando pra gente produzir mais alimento. Isso vai acontecer. O Brasil é uma bola que os americanos, que o povo da União Europeia, lá da Europa, é uma bola dentro da piscina que você fica segurando ela por vários tempos. Sim. Mas uma bobeirinha que você dá, a bola vem pra cima da você ter uma ideia, vamos lá. Ou seja, Nebraska, maior área irrigada do mundo, estado irrigado, 3 milhões e meio de hectares de área irrigada, 100 mil poços artesianos de poços. Beleza, nós podemos chegar a 10. Então nós vamos estar muito acima do segundo lugar. Então um estado que nem o Mato Grosso para produzir alimento não vai ter estado no mundo que tem a mesma capacidade que nós. E eu falo assim, ó, nós podemos ser autossustentável em fruticultura, hortaliça. Por exemplo, nós temos um problema muito sério hoje no nosso agro aqui, que chama-se agricultura familiar. Sim. Né? E por quê? Porque não tem alternativa. Agora, pega uma agricultura familiar, Rogério, e coloca uma fruticultura. Eu estive em Brasília, em Novagro, e lá tem um projeto da Codevas chamado Rota das Frutas. Rota das Frutas. Rota das Frutas. E os caras produzindo blueberry. Sabe quanto que dá o blueberry por hectare? Eu falei, não, vocês erraram a conta. Blueberry? Não, dá isso. Fatura 1.800.000 reais por hectare. Você tá louco. Eu falei assim... Só pra fazer um comparativo aqui pro nosso 22 mil quilos produz a 80 reais o quilo. Quanto que dá de soja por hectare de lucro? Deixa quanto? 2.500 reais? Não, vamos colocar bruto. Bruto. Vamos lá, produzindo um bom produtor, vamos colocar que o cara produziu 70 sacos, hoje a soja está 120 reais, 8.500 reais, 8.400 reais. E o cara consegue produzir 1 milhão e quanto? 1.800.000 reais bruto em blueberry. Então assim, aonde que a gente está errando? Colocar produtos de alto valor agregado para a agricultura familiar produzir, que é fruticultura, que é hortaliça, tomate, cebola, alho. Eu conheci o seu Luiz Barcelos, você deve saber falar, o maior produtor de melão do Brasil. Sim. O cara produz 6.500 hectares de melão, 1.500 hectares de melancia, tudo irrigado. E o que a agricultura familiar precisa para produzir fruta e hortaliça aqui no nosso estado? Irrigação. Porque precisa ter água constante, né? Sim. Faltou a chuva. Abundância. Por gotejamento, porque irrigação não é só pivô central, irrigação é por pivô central, é aspersor, é gotejamento, é tudo que utiliza água para O que falta é uma gestão melhor para poder planificar e organizar isso nos setores? Sim, com certeza. Hoje os grandes gargalos da irrigação no estado do Mato Grosso, eu sempre falo pro governador Mauro Mendes. Nós temos, o Mauro entendeu a importância da irrigação. Por isso que ele fala, ele tem uma mentalidade aberta. Você nos acompanhou, você estava comigo lá no fórum da BTG, né? Sim. Você viu que ele falou que a agricultura, a irrigação é o futuro da agricultura. É o futuro. Ele esteve na Jovem Pan, falou a mesma coisa. Então ele já enxergou o benefício da irrigação, a segurança econômica, o que ela te traz de retorno financeiro. Então você pega assim, hoje nós temos 3 problemas sérios para a irrigação no estado, que nós estamos, através da associação, tentando melhorar isso, que é outorga. As liberações, facilitar, acessibilizar as outorgas? Corretas, mas ser uma coisa mais simples, mais rápida, né? Sim. Hoje nós temos outorgas ali que fica 3, 4 anos, nós não podemos ficar perdendo tempo, isso é um absurdo. Hoje, pra você ter uma ideia, Rogério, um outro problema seríssimo, energia. Um estado que nem o nosso,
que quer se tornar o maior estado agroindustrial Nós temos um produtor do país, como é que a gente vai fazer isso se não temos energia? Nós perdemos um produtor em Lucas do Rio Verde, vale lembrar isso aqui, porque ele queria conseguir a liberação da geração da energia própria por placa solar, perdeu a vida porque ele infartou de tanta luta que ele estava tendo dentro da Energisa, dentro dessa empresa. Então, assim, porque ele só queria fazer o quê? Produzir. Ele só queria ter acesso à autorização dos caras irem lá e ligar e autorizar ele a começar a consumir a energia que ele investiu em placas solares lá para começar a tocar os pivôs dele. Você sabe, o Neto. Sim, Neto Bosco, ele infelizmente perdeu a vida, infartou. E com todo respeito, Rogério, e a gente tem que tomar uma atitude seríssima contra essa empresa que tem a concessão de energia no nosso estado. Porque, cara, eles estão fazendo o que quer dentro do nosso estado, não estão fazendo os investimentos que precisavam ser feitos. Então eles só estão vindo aqui para arrancar nosso dinheiro e levar embora. Porque assim, extrativistas totais. 73% das nossas redes do estado é monofásica, você sabia disso? Isso é uma... Você tem noção? De um estado tão rico e produtor desse jeito, os caras não investem em tecnologia, não investem em novas... Eu comprei energia solar para minha propriedade. Sim. Né? Com autorização, foi feito uma avaliação, se eles iam autorizar, ok, a Energisa deu, uma carta consulta, certo? E comprei, chegou lá, agora na hora de ligar, não dá para ligar mais. Daí eles querem que eu faça um investimento na rede de quase 10 milhões para me ligar uma coisa que eu, gastei 1 milhão. Então, assim, absurdo, são umas loucuras. E assim, a gente está na mão desse povo, e não é só com o Hugo, é com todo mundo. Só que daí o que acontece? Uma semana depois eu recebo uma ligação de uma outra empresa da Energisa me oferecendo energia solar, entendeu? Olha para você ver o tamanho da confusão. Então, os caras... Tá tendo conflito de interesse da parte deles, então, né? assim, o Estado está se acordando, e é uma demanda da Profir também. Pra você ter uma ideia, há 3 semanas atrás a gente teve a presença de um dos diretores da Energisa, um dos grandes diretores abaixo do presidente, acho que ele é o cara que responde pela Energisa, pedindo pra gente que conversasse com os produtores de Sorriso para não irrigar à noite, que eles não iam ter disponibilidade de energia. Eu falei, o quê? Eu falei, eu não vou fazer isso, não. Vocês vão ter blackout. Vocês vão ter problema sério se isso acontecer. Então, assim, não dá para se admitir mais isso no nosso estado, Rogério. Hugo, para nós encerrarmos aqui, uma pena que tem um time pra gente estar junto. Eu sei que depois nós vamos poder almoçar ou comemorar algumas coisas juntos, porque eu sei que nós temos muito a comemorar. Os resultados que você tem tido na tua vida são notórios. Obrigado. O seu posicionamento está brilhante dentro da presidência da Profir. Você está se movimentando, você está buscando, você está criando novas expectativas e perspectivas para o mercado. Eu quero agradecer a você pela tua... ter tirado na tua agenda 1 hora, 1h30 para participar aqui com a gente desse podcast, que é o 5º episódio que nós estamos gravando hoje. E você está me dando, na verdade, uma força, um apoio nesse início desse projeto, que é a Setcast Agro. E aqui a gente quer enaltecer, realmente é essa conversa que nós queremos ter com o produtor, com as pessoas do segmento do agronegócio, pessoas que realmente estão preocupadas em melhorar a competitividade nas nossas produções agrícolas, na nossa cadeia, na nossa diversidade da cadeia produtiva em Mato Grosso, seja ela com tecnologia, seja ela com viés político, seja o que for. Desde que seja para melhorar para o produtor, desde que seja para melhorar para Mato Grosso. Com certeza. E a população ela tem que ter esse conhecimento e ser acessível. O produtor rural ele tem que ser acessível à formação nas escolas. Porque essas crianças de hoje que estão ali na alfabetização, elas têm que entender o sofrimento que é de se abrir uma área dentro da legalidade, preparar esse solo, corrigir esse solo, plantar a semente e permanecer o quê? Por favor. Olha aqui. Ó. A dificuldade até chegar um pãozinho de queijo desse bonito aqui. Quanto que tem que... O que tem que acontecer para chegar Quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas, às vezes, deram sua vida para poder chegar nesse ponto. Esse cafezinho gostoso que nós tomamos. E aí? Você entendeu? Então, tudo isso aí, existe uma história por trás. Não é só ir lá pegar na gôndola e pronto. Então, Hugo, agradeço muito a sua colaboração, a sua participação. Foi fantástico aqui o que a gente conversou. Esclareceu muito para mim algumas coisas que eu também não tinha. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo em tudo, em todas as áreas. Ninguém, a gente está Rogério? Crescendo todos os dias, entendeu? O importante é a gente ter vontade de aprender. A última pergunta que eu te faço tem margem para valorização imobiliária no Mato Grosso com todos esses itens que nós falamos aqui? Agrega muito ainda
para o preço do hectare de terra no Mato Grosso, principalmente onde nós vivemos e convivemos e fazemos esse estado crescer com a produtividade, tem margem de melhorar o preço por hectare hoje no Mato Grosso, com todas essas tecnologias que estão vindo aí pela frente, com todas essas informações da China querendo que a gente cultive esses outros pulses para abastecer o mercado deles. Tem muita coisa boa vindo aí. Então, assim, tá vindo aí uma questão aí de que parece que o governo federal vai estar liberando a aquisição de terra por estrangeiro aqui no Brasil. Isso aí vai movimentar muito o mercado, vai movimentar muito o preço de terra também e vai melhorar também a tecnologia e em todos os setores. Com certeza. Sem sombra de dúvida, Rogério. Bom, se você é um grande corretor, eu acho que é um dos maiores corretores do estado do Mato Grosso e do Brasil. Obrigado. Você sabe que para você vender uma terra, quando uma terra é produtiva, é fácil. Né? Sim. É muito mais simples do que uma terra que não é produtiva. E quando você tem irrigação, você está vendendo um produto que tem uma produção muito maior do que o do sequeiro, que nem eu expus. Sim. E eu falo assim, cara, invistam em irrigação, todos os agricultores. Ah, não vou montar agora? Vão atrás das outorgas. Isso leva um tempo adiante. Começa a se preparar até para você vender uma fazenda. Pô, eu tenho uma fazenda, eu tenho essa fazenda, não tem irrigação, mas eu já tenho 1.000 hectares de outorga liberado para ela. Tá aqui. É mais ou menos você ter uma terra para vender que seja fechada, você já está com a liberação pronta. É outro valor. É outro valor. Então, assim, isso melhora muito a valorização da terra. Não tenho sombra de dúvida sobre isso daí. Você tem uma área irrigada. Bom, você sabe disso. Eu com uma fazenda de 1.500 hectares, né, de sequeiro, é uma coisa. Agora, você oferecer uma fazenda de 1.500 hectares que tem 850 hectares de área irrigada, é outra pegada. Temos fazenda hoje ali em Sorriso, ali de produtores que são 100% da área irrigada. Que hoje temos tecnologias de irrigar, né, com pivô central e as calcinhas através daquela irrigação que é enterrada, que é pela Netafim. Então, assim, imagine você comprar uma área 100% irrigada, Rogério. Então, é outro valor. E é outra segurança econômica. Com certeza, a pessoa que está fazendo a aquisição dessa terra, ela vai saber que ela vai ter um grande retorno, entendeu? Ela sabe que o playback dela vai se tornar muito menor. Sim. Então, assim, não tenho dúvida que a irrigação, ela trouxe, além de todas as vantagens, essa vantagem também de valorização imobiliária é muito grande. Verdade. Das terras. Então, Hugo, agradeço muito a tua presença aqui na Setcast Agro. Obrigado. Foi uma honra receber o senhor aqui. Falo o senhor com respeito ao grande conhecimento que você tem na tua área. Obrigado, e Rogério. que, de fato, você é doutor no que você faz. Obrigado. Então, nós temos que te tratar como um doutor com as benesses que você merece. Parabéns por tudo que você tem feito pela associação no qual você preside, que você hoje, na verdade, você representa centenas e centenas de produtores rurais que estão irrigando suas terras para melhorar a qualidade e a produtividade por hectare das suas áreas. E valorizando as suas terras, que consecutivamente tudo que você coloca de investimento, uma hora você vai reter de volta. É como a produção agrícola. Então eu quero te agradecer e parabenizar você por esse trabalho maravilhoso que está fazendo. Estou acompanhando pelas redes sociais. Vocês estão enganjados bastante também nas redes sociais. E é isso, é o futuro. A tecnologia chegou, tá aí a inteligência artificial aí dominando tudo. Então a gente tem que se atualizar e realmente começar a implantar essas ideias novas. E você está na vanguarda disso, você está na frente. Né? E quem está fazendo agora a diferença no mercado é quem realmente entende as pesquisas, entende os cientistas e realmente coloca em prática. Porque sabedoria é isso. É você buscar o conhecimento e colocar o conhecimento que você buscou na prática correta, bem aplicado. Correto. Parabéns, Hugo. Obrigado pela atenção. Ô, Rogério, a Setcast Agro agradece sua presença aqui nesse humilde Setcast Agro que é feito por gente e é feito para alimentar a população, mas também para dar produtividade, riqueza e retorno para o produtor rural. Tem muita gente que fala assim, o produtor rural produz alimento para alimentar o mundo. Sim, o produtor rural produz alimento, alimenta o mundo e como bênção que Deus deixou na vida dele imposta, ele prospera, ele enriquece, ele vive. Uma palavra que fala, ele vive o melhor desta terra. Amém. Ele usufrui do melhor. Ele tem os melhores carros, sim, porque ele trabalhou. Ele chegou a morar em barraco de lona, ele trocou caminhão por um pedaço de terra e abriu no motosserra. Quantas histórias que nós temos assim? É ou não é? Muito. Então, essa é a produção agrícola, que coloca o alimento, está sim preocupado em colocar o alimento na gôndola para o consumidor final. Mas também, por consequência disso, é uma via de mão dupla. Ele coloca o produto lá e a riqueza vem. Ele coloca o produto lá e a riqueza vem, a prosperidade vem.
sobre isso. É o que você planta, se colhe, né, Rogério? É isso. Você planta coisa boa, você colhe coisas boas, né? Como dizia aquela propaganda antigamente lá daquele adubo, como que é? Da Maná, como que é? Adubando dá, como que é? Adubando, é isso aí mesmo, adubando dá. Maná, tudo que com maná, adubando dá. É isso aí. Isso, acabou. Rogério, eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade para estar falando um pouquinho sobre a minha vida e expor um pouquinho do nosso trabalho aqui. E quando você quiser, amigo, estou à disposição. Se quiser mais alguma dúvida, um dia que você quiser chamar de novo, eu que agradeço e fico à disposição de vocês aí. E com você, fiquei até à vontade aqui, que eu ainda tô meio inibido nas câmeras, viu? Mas você está muito bem, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. Vamos melhorar mais. Não, com obrigado certeza. por a honra, viu, de me ajudar nesse início desse projeto. Conta comigo, porque deve, você sabe disso. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Um abraço a todos. Parabéns. Obrigado por tudo.